Fala pessoal, Juan Muniz aqui e eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema muito interessante, que é esse sentimento que as pessoas têm de estarem o tempo inteiro perdidas na vida, né? E o que eu percebo na real é que esse sentimento de estar perdido, ele vem de uma desordenação da própria existência. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não ordenam a própria vida. E por não ordenarem a própria vida, esse sentimento de estar o tempo todo desorientado e perdido, ele vai permeando os nossos dias, as decisões que a gente precisa tomar, os nossos relacionamentos. E eu quero, de alguma forma, trilhar um caminho prático para você hoje, para que a gente possa sair desse limbo e resolver esse sentimento de estar sempre desorientado, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente quer perder esse sentimento de estar o tempo todo perdido, é ordenar os nossos amores. O que eu quero dizer com isso? Ordenar os nossos amores significa ter uma compreensão muito clara na nossa vida do que é que vem em primeiro e do que é que vem em segundo. Sem essa clareza da ordem e da hierarquia das coisas no mundo, esse sentimento de estar o tempo todo perdido, ele nunca vai sumir, ele nunca vai desaparecer. Porque esse conflito constante de, cara, eu não sei o que eu devo fazer agora, eu não sei se eu devo trabalhar melhor ou se eu devo dar atenção para os meus filhos, eu não sei se eu devo assumir esse novo empreendimento ou investir mais tempo com a minha família, eu não sei se eu compro essa casa ou se eu invisto na minha própria educação. Esse sentimento de desorientação e de impasse, de estar sempre vivendo numa bifurcação, ele só desaparece quando a gente aprende a ordenar os nossos amores. E como que a gente consegue fazer isso de forma prática? Bom, vocês sabem que eu sou um grande incentivador do estudo, da leitura principalmente dos clássicos, e porque esse é o único caminho possível para que a gente possa se orientar na realidade. Não existe um atalho para isso, senão o desenvolvimento do nosso próprio intelecto. E por que isso? Porque quando nós temos contato com esses grandes sábios, com a história, com aquilo que se provou no tempo por meio da tradição, nós conseguimos começar a estabelecer os conceitos a respeito das coisas da vida ordinária. Então, por exemplo, se alguém te perguntasse agora o que é o trabalho, o que você responderia para essa pessoa? O trabalho é um local onde eu vou depositar um certo talento meu, esperando no final do mês receber uma troca monetária para que eu possa prover e sustentar minha família. Essa é uma das formas de entender o trabalho, né? De definir o trabalho. Mas existe uma outra forma, por exemplo, a forma da tradição cristã, que define o trabalho como meio de redenção e de santificação do homem. Percebe que trabalhar com esse conceito de trabalho transforma na hierarquia das coisas no mundo o trabalho em uma coisa mais elevada? Percebe que quando eu enxergo o trabalho como, por exemplo, um meio para a minha salvação, de santificação da minha própria existência, percebe que o trabalho sai de uma simples troca material e monetária e ganha um peso redentor na minha história. E por que isso é importante? Porque é justamente essa capacidade de entender a natureza de cada coisa que faz com que a gente crie os conceitos a respeito delas e consiga hierarquizar a nossa vida, os nossos deveres, as nossas obrigações, os nossos afazeres de uma forma justa. E é justamente quando nós conseguimos fazer isso que esse sentimento de desorientação no mundo ele começa a desaparecer. Porque agora as coisas elas têm uma ordem, eu tenho uma resposta clara diante da vida para aquilo que ela está me exigindo. Por exemplo, eu conversava com a minha esposa esses dias justamente sobre a natureza do trabalho. E nessa conversa eu falei com ela sobre o trabalho estar acima dos nossos relacionamentos sociais. Eu já disse em uma outra oportunidade, por exemplo, que pessoas estão sempre acima das coisas.
o que eu tento ensinar para vocês quando eu trago essas regrinhas, né? Essas generalizações a respeito da realidade? Eu tento ajudar vocês, de algum modo, a se orientar no mundo. Porque se eu, por exemplo, entendo que o trabalho está acima dos meus relacionamentos sociais, se em uma dada circunstância um amigo diz, cara, eu estou precisando da sua ajuda porque estou passando por uma certa dificuldade no meu casamento, estou pensando em me divorciar e eu preciso sentar com você para poder conversar. A gente pode fazer isso hoje à tarde? Só que hoje à tarde você tem um expediente para cumprir na sua empresa. Então, você não ficaria, se você tem essa coisa bem estruturada, estabelecida, você não ficaria em um impasse. Vou ajudar o meu amigo ou vou trabalhar e ser fiel ao meu compromisso com o meu patrão e com a empresa no qual eu me comprometi a entregar ali os meus serviços? É claro que você precisa trabalhar. E você realoca esse compromisso com o seu amigo em um outro momento da sua agenda. Mas isso só é possível ter essa clareza se nós temos uma hierarquia bem estabelecida das nossas responsabilidades, obrigações, daquilo que esse mundo apresenta para a gente. Ou seja, se nós conseguimos ordenar os nossos amores dentro dessa hierarquia da vida, só assim esse sentimento de desorientação ele começa a passar. E olha que interessante, nesse exemplo que eu citei, né? Existem pessoas que falariam, cara, não, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar porque isso é uma obrigação minha, mas ficaria com aquele sentimento de culpa, né? Caramba, eu tô aqui trabalhando, mas eu deveria estar com meu amigo que está se divorciando e querendo conversar. Percebe? A desorientação, ela tá ali o tempo todo presente. Quando nós não temos essas hierarquias da nossa vida bem estabelecidas. Então, como eu faço, Juan, para esse sentimento de desorientação desaparecer do meu peito? Como que eu faço para me orientar no mundo? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é ter contato com uma tradição que seja saudável. Uma tradição que tenha a resposta, que já tenha pensado a respeito da vida, da realidade, da hierarquia das coisas há muito tempo. Para que ela possa te contar como que no longo do tempo isso se provou de uma forma saudável. Então, estar inscrito dentro de uma tradição, isso é muito importante. O contato com os livros e com os clássicos que discutem a respeito justamente desses dilemas a respeito da vida humana e da realidade, também é uma outra forma que você tem de encontrar essa orientação no mundo. E uma terceira e última forma é o teatro, a peça, os romances, né? As séries. Não é isso que a galera gosta de assistir hoje? As séries de Netflix, as séries dos streams e tudo mais. Cara, isso é uma forma. Ali existem narrativas humanas que estão acontecendo, no qual eventualmente podem acontecer conosco também. E se a gente assiste aquilo ali de uma forma atenta, se nós nos abrimos à arte, por exemplo, com uma certa atenção, nós conseguimos ali captar padrões humanos, de tipos humanos possíveis, e isso vai começar a nos orientar dentro da nossa própria vida e circunstância e realidade. Então, essas são algumas dicas práticas que eu poderia te passar para que a gente possa começar a se orientar no mundo e perder esse sentimento de desorientação constante. Eu te digo, você não está perdido, você só precisa se orientar fazendo uma ordenação dos seus amores e uma hierarquia das coisas na sua vida. Se você fizer isso, eu tenho certeza que esse sentimento vai começar a desaparecer do teu peito e você vai começar a se orientar cada vez melhor dentro da realidade. Beleza? Se esse vídeo ele te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente está com o nosso canal aí crescendo, iniciando, e é muito importante a tua ajuda, o teu comentário, o teu compartilhamento e também o teu like, né? A tua curtida aí nesse vídeo, beleza? E também não esquece lá de me seguir no meu Instagram, que é @juan.muniz1, beleza? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.